Olá, turma! Estamos iniciando mais uma aula de informática aplicada ao ensino da matemática. E nessa aula nós continuaremos estudando o GeoGebra. Contudo, o foco da aula de hoje serão os comandos relacionados com o conteúdo de funções e também com a disciplina de cálculo, certo? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. A forma mais simples de criar uma função, pessoal, é pelo campo de entrada. Você vai lá no campo de entrada e digita a expressão como a gente já fez algumas vezes na aula passada, certo? E aí o gráfico, né, daquela expressão que você digitou vai ser criado. Lembrando que, assim como no implot, nós usamos esses símbolos aí para digitar as operações, né? O de adição e subtração permanecem os mesmos. Para multiplicação, a gente usa o asterisco. Também pode deixar um espaço, mas eu realmente prefiro ou utilizar o símbolo, o asterisco, ou então deixar só o número junto com a variável, que o sistema também entende que é para multiplicar. A barra para dividir, o circunflexo para potenciação, e entre outros comandos que a gente também usava, como o sqrt para raiz, o abs para módulo, certo? Então, todos esses comandos aí vão servir para a gente digitar as funções no campo de entrada. Aí uma observação que acredito que vocês também já tenham percebido é que quando você digita uma expressão, somente a expressão no campo de entrada, o GeoGebra vai dar um nome para ela, certo? Se você digitar um x ao quadrado, o GeoGebra vai chamar ela de f. E daí segue em ordem alfabética, certo? Começa com f, depois g, depois h. Contudo, se você quiser dar um nome para a função, você pode fazer isso na hora de digitar. Ao invés de colocar somente a expressão, você pode digitar f de x igual, e aí a função vai ser chamada de f, ou então g de x, z de x, e o nome que você determinar vai ser dado para a função, certo? Quando a gente digita somente a expressão da função, o gráfico dela é feito completo, certo? Ao longo de todo o domínio da função. Contudo, caso a gente queira fazer a função somente em um intervalo restrito, pode-se usar, pessoal, esse comando aí. Ó, você vai colocar função, aí ele vai ter três entradas. A primeira é onde você vai digitar a expressão da função, depois tem aí valor inicial de x e valor final. Esses valores aí vão determinar em qual intervalo a função vai ser construída, certo? E abaixo aí, só a título de curiosidade, eu coloquei como seria, como é que você pode construir uma função na janela de visualização 3D, no caso uma função de duas variáveis, certo? Nós não iremos usar esse comando aqui hoje, mas a ideia seria basicamente a mesma. Você primeiro coloca a expressão da função, depois de colocar, você diz quem é a primeira variável e fala valor final, valor inicial e valor final dela. Depois você diz quem é a segunda variável e da mesma forma diz de onde até onde a segunda variável vai estar variando, certo? Essa aí seria a ideia para uma função de duas variáveis. Então vamos aqui dar uma olhada nesses comandos no programa, certo? Então, pessoal, como eu disse, a primeira forma de construir uma função, como você já deve estar habituados, seria simplesmente chegar aqui no campo de entrada e digitar uma função. Por exemplo, x ao quadrado mais 1. A função foi criada, está aqui o gráfico dela, e aqui ela foi nomeada como função f. Mas como eu disse, caso eu quisesse criar uma função com um nome especificado, eu podia digitar aqui, por exemplo, z de x igual a 3x, certo? Então repara que a função aqui foi nomeada de z. Contudo, apareceu aqui z1. Salvo engano, isso acontece quando nós já temos alguma coisa definida no programa com aquele nome. Então, provavelmente já existe alguma coisa chamada de z, então é por isso que o GeoGebra não aceitou que eu chamasse a minha função de z. Deixa eu tentar com m. Acredito que m não vai ter nada com esse nome, não. x menos 1. Pronto, agora deu certo. Repare que ele realmente denominou aqui a minha função de m de x, certo? Então essa seria a ideia. Mas como vocês podem perceber, o gráfico aqui dessas funções, né, estão em todo o domínio, né? No caso aqui, como elas não apresentam restrições, o gráfico aqui vai de menos infinito a mais infinito.
Contudo, se a gente quisesse construir, se nós quiséssemos construir no intervalo menor, poderíamos usar aquele comando que eu citei, certo? Ó, função, na hora que você bota já fun, né, já aparecem algumas opções, ó. O comando seria esse segundo aqui, né? Ó, função, valor inicial, valor final. Então, no espaço função, você digita a expressão da sua função. Eu vou criar uma função módulo, certo? Então, abs x. Valor inicial, vou colocar -2. Valor final, 2. Então, repara que aí, ó, ele construiu a nossa função módulo, contudo restrita ao intervalo de -2 a 2, certo? Então, está aqui a nossa função. Então, basicamente é isso. Caso você queira construir uma função que vai estar restrita a um intervalo, você vai usar aquele comando, certo? Então, voltando aqui para o nosso slide, o que a gente tem mais aqui a respeito de função é o seguinte. Com os nomes da função, pessoal, você pode fazer operações, certo? Então, ao invés de ter que repetir a expressão, se você quisesse a função soma entre uma função f e uma função g, bastaria que no campo de entrada você digitasse f mais g. E tudo isso vale para essas outras operações aqui. Você pode fazer a multiplicação, você pode fazer uma função elevada a outra, e tudo isso aí vai funcionar apenas usando o nome da função. Você não vai ter que digitar a expressão novamente. E uma coisa legal é que você também pode fazer composição de funções. Basta que você digite f, no caso, g aplicado em f, f aplicado em g, certo? Então, você também consegue fazer isso no GeoGebra, apenas utilizando, né, a nomenclatura que foi dada para a função que você está trabalhando. Esses comandos aqui de baixo, pessoal, vão servir para você também encontrar raízes, certo? Tanto raízes reais quanto raízes complexas, e também os extremos da sua função, certo? São bem intuitivos esses comandos, acredito que ninguém vai ter dificuldade com eles não, certo? Vamos aqui dar uma olhada rápida neles. Então, a ideia é o seguinte. Inicialmente, se a gente quisesse fazer operações com funções, deixa eu pegar funções aqui de domínios iguais, certo? Então, vou pegar aqui a função -x, por exemplo. Pronto, então se eu quisesse fazer a função soma aí, da função -x com a função x ao quadrado, bastava eu digitar f mais g. E basicamente, ó, eu tenho aqui uma nova função h, que é exatamente a soma dessas funções. Se eu quisesse fazer o produto, bastava digitar f vezes g. E aí, o GeoGebra mesmo constrói a função, certo? Então, bem simples, né? Como eu havia dito, a gente também consegue fazer composição de funções. Ó. Então, se eu digitar aqui ó, f de g de x, ó, eu tenho a composta, certo? Da minha função f com a minha função g. E também posso fazer g de f de x, certo? G de f de x, certo? E o gráfico é construído, certo? Eu vou apagar aqui porque a gente está com muitas funções. Outro comando que a gente viu lá, pessoal, foi o comando raízes, certo? Então, para esse comando, eu criei aqui uma função, já estava aqui no meu Ctrl+C, porque ela tem mais raízes, fica melhor da gente dar uma olhada, certo? Então, essa função aqui, ó, ela é dada pela seguinte expressão, pela seguinte expressão, ó, x-5 vezes x-4 vezes x-3 vezes x-2 vezes x-1. A ideia aqui era basicamente que ela tivesse 5 raízes, certo? Então, quando a gente usa o comando raízes, certo? Ó, tem aqui raízes, aí ele pede o polinômio. Então, eu vou botar aqui g, certo? Então, no caso, ó, tá aqui. Me trouxe todas as raízes de g aqui, ó. Repara que se você apertar Enter, os pontos aqui que representam as raízes são criados, certo? Eles estão aqui e também aparecem aqui na nossa janela de álgebra, certo? Contudo, repara o seguinte, esse comando não vai servir para qualquer função, certo? Porque, por exemplo, a nossa função f, ela não tem raízes reais. Então, se eu digitar o comando raízes, certo? E tentar calcular para a função f, ó, primeiro que não apareceu nada, né? E quando eu aperto Enter, ó, aparece indefinido. Isso acontece pelo fato de que a nossa função f ali, né, x² mais 2, é uma função quadrática com delta negativo, certo? Então,
por esse motivo, nós teríamos que usar um comando específico para que encontre raízes complexas, né? No caso, essa função não tem raízes reais, mas ela tem raízes complexas. Então, o comando é esse aqui, raízes complexas, certo? Então, aqui você vai digitar a expressão, no caso aqui é f, ó. E aí, repara que ele criou, né, os dois números complexos aqui, ó, z1 e z2, que representam as raízes da minha função f, certo? Vou criar uma função diferente aqui, ó. Seno de x, por exemplo. Então, ó, para encontrar as raízes da função seno, certo? Digitar aqui h e foi localizado. Perceba que no comando lá, quando a gente digita raízes, ele pede para você dar um polinômio, certo? Mas como você pode ver, ele aceita qualquer tipo de função, né? De ter a função seno, que obviamente não é um polinômio, e ainda assim ele localizou as raízes que estavam aparecendo aqui na nossa janela de visualização, certo? Repare que quando a gente vai expandindo, ele vai criando as próximas, ok? Mas a princípio, né, o programa só cria as raízes que estão na janela de visualização, ok? Até porque não faria sentido pegar todas as raízes da função seno, né? Então vou apagar essas raízes aqui para não deixar o programa pesado, porque são muitas, né? O que a gente tem mais aqui sobre raízes, pessoal? Nós temos um comando aqui também, ó, que vai encontrar raízes. Tá aqui o nome do comando é raízes, aí função, valor inicial, valor final. Ele vai encontrar as raízes no intervalo que você determinar. Então, repara, essa minha função, vou apagar aqui as outras. Essa minha função aqui de quinto grau, né, que tem 5 raízes, ela tem as raízes 1, 2, 3, 4 e 5. Então, se eu digitar aqui função g, mas colocar só de 0 a 2, então ele só vai trazer as raízes que estão nesse intervalo que eu especifiquei, certo? Ele não vai achar todas. Isso aqui vai servir para situações onde você precise de raiz em determinado intervalo, certo? Então isso aí já vai lhe ajudar bastante, dependendo da situação, ok? O outro comando que nós tínhamos lá no slide era esse daqui, extremos, certo? Então ele vai servir para localizar, pessoal, extremos da sua função. No caso, extremos locais, né? Perceba que nesse nosso polinômio aqui, nós temos esses 4 valores extremos aqui locais, certo? Esse aqui é um máximo local, esse aqui é um mínimo local, máximo local novamente e mínimo local novamente, certo? Então, é para isso que o comando vai servir. Ele vai achar valores máximos e mínimos locais, né? Porque nem toda função vai ter um máximo ou um mínimo global, certo? E esse comando também tem a variação, né? A possibilidade de você encontrar extremos, pessoal, somente no intervalo. Então, se eu digitar aqui a função g e digitar novamente de 0 a 2, repara que ele só vai encontrar o extremo que está até o 2. Se eu digitasse de 0 a 3, a mesma ideia. Ele encontrou os extremos que estão só no intervalo de 0 a 3. Certo? Então, a ideia é essa, certo? Bem simples. Opa. Apagar aqui essa função, voltar aqui para o slide. Então, pessoal, só para concluir essa parte de função, agora eu vou explicar como é que vocês podem fazer para construir funções definidas por várias sentenças, certo? Para fazer isso, nós usamos o comando se, certo? Que é bem simples, na verdade. A estrutura dele é essa daí, ó, se, condição, então. Mas aí ele também tem uma variação que envolve o se não. Então, como é que ele funciona? Basicamente, na condição, você vai falar qual no caso, a condição para que ele faça aquele então. Certo? Então, se você olhar aqui mais abaixo, no exemplo, ó, o que eu estou dizendo para o programa é o seguinte. Ó, se o x for menor do que 4, então construa a função seno de x. Se não, construa a função raiz de x. Essa seria, pessoal, a ideia. Então, o que ele vai fazer aqui é, para x menor do que 4, vai construir a função seno. Para x maior do que 4, né, que seria o se não, se x não for menor do que 4, então é porque ele seria maior. Estão entendendo a ideia? Aí, ele construiria a função raiz de x. Vamos tentar aqui utilizar o comando? Então, a ideia seria o seguinte. A gente vai digitar aqui se, certo? Aqui vão vir primeiro as funções aqui trigonométricas, então a ideia seria você procurar. Então, aqui, ó, se aí condição, então se não. Se
condição, x menor do que 4. Então, construa a função, acredito que era seno de x. Então, seno de x. Se isso não acontecer, né? Desculpa, se o x não for menor do que 4, na verdade, né? Construa a função raiz de x, SQRT de x. Então, tá aqui, pessoal. Quando x é menor do que 4, a gente tem a função seno. Quando x é maior, nós temos a raiz de x. Só tem um probleminha nesse comando. Quando a gente constrói, ao invés de colocar que x maior do que 4, ele colocou um caso contrário. Mas tem como dar um jeito nesse probleminha aqui. A ideia seria fazer o seguinte, pessoal. Você vai vir aqui no comando, né, se não, então, e vai fazer o seguinte. Vai repetir a parte inicial, x menor do que 4, seno de x. E na parte final, ao invés de colocar o se não, você vai colocar um outro se. Você vai colocar se aqui novamente. E pode pegar só essa condição, então. Aí agora você vai digitar a condição. Que no caso, se x não for menor do que 4, né, então ele seria maior do que 4. Então, SQRT, raiz de x. Então, repara que a função é a mesma. Mas quando você usa dois se's, o que acontece? Não aparece aqui caso contrário. Vai aparecer a segunda condição que você estabeleceu. Certo? Uma outra observação aqui é que a gente pode fazer uma função com mais de duas sentenças. Então, a ideia seria a mesma, só que usando agora mais se's, ok? Então, condição. Se x, por exemplo, menor que menos 2, então, por exemplo, módulo de x, certo? ABS x. Aí, se não, aí eu coloco outro se, só que pegando aqui um se não novamente, certo? Então, condição se. Então, aqui é o menos 2, por exemplo, menor do que x, menor do que 2, por exemplo. Então, faça x ao quadrado. E aqui, como eu quero uma função com 3 sentenças, para que não apareça o caso contrário, porque eu já poderia colocar a última expressão. Mas como eu não quero que apareça o caso contrário, eu vou colocar outro se e vou pegar só aquele condição, então. Então, condição. Eu vim de menor que menos 2, de menos 2 a 2. Então, agora seria x maior do que 2. E aqui eu vou colocar uma seno de x novamente. Cosseno de x. Cosseno de x. Pronto, e aí perceba que minha função foi feita em 3 partes. E aqui apareceu a expressão dela, certo? X menor do que menos 2, módulo de x. X entre 2, menos 2 e 2, x ao quadrado. E se x for maior do que 2, cosseno de x. Então, pessoal, acredito que sobre construção de função não tem muito mistério não, certo? É uma das coisas que a gente usa bastante, que não é tão complicada. E eu espero que tenha ficado claro, certo? Então vamos para o próximo tema. Pessoal, que ajuda bastante no estudo de funções utilizando o GeoGebra é o controle deslizante. E ele ajuda bastante porque ele permite que você crie funções com parâmetros variáveis. E isso aí lhe permite observar e também mostrar para os seus alunos a influência de cada um dos coeficientes no gráfico da função. Certo? Então vamos dar uma olhada nessa ferramenta. O controle deslizante, pessoal, fica aqui no penúltimo menu e ele já é a primeira opção, certo? A opção que já fica marcada aí por padrão. Então a ideia é o seguinte, quando você seleciona essa opção, que você dá um clique, aqui vai aparecer uma janela para você criar o seu controle, certo? Então aqui você pode escolher o nome do seu controle, você vai escolher o tipo, se ele vai ser número, se ele vai ser ângulo ou se ele vai ser um número inteiro. Então eu vou deixar aqui como número mesmo, né? Seria no caso número real. Aqui você vai controlar a variação de onde até onde o seu controle deslizante vai variar, certo? Aqui você pode controlar o incremento. O incremento aqui seria de quanto em quanto ele vai variar. Salvo engano, por padrão, ele varia de 0,5 em 0,5. Vou colocar aqui 0,1 para ele variar mais lentamente. Aí lembrando, pessoal, que quando você for digitar um número aqui, com casa decimal, você tem que botar ponto. Certo? O GeoGebra não vai reconhecer se você colocar uma vírgula. Ok? Então aqui seriam a parte inicial, certo? Uma observação é que esse aleatório aqui ele vai servir para quando você for animar o controle. Aí isso aqui vai fazer ele variar aleatoriamente. Não é tão interessante não, quando você quer observar o que está acontecendo com a função, certo? Na segunda aba aqui você pode
deixar ele fixo, então você não vai conseguir mover o controle de local, que não é muito interessante. Aqui você pode escolher se ele fica na horizontal ou na vertical. Então vou mostrar aqui para vocês. Ó. Quando você aperta, ele foi criado na horizontal, certo? E como eu não marquei fixo, eu posso movê-lo. Se eu tivesse marcado a opção fixo, eu não conseguiria movimentá-lo, o que não é muito interessante. Para voltar a mexer naquelas opções, pessoal, a gente pode vir aqui em propriedades, certo? Então aqui aparece novamente todas as opções, certo? Então, como eu disse, a última aba que faltava a gente mexer era a aba de animação, que viria com essas opções aqui, ó, essas duas, a velocidade e como você quer que ele fique variando. Então a ideia é o seguinte, você tem aqui 4 possibilidades, ó, oscilando, crescente, decrescente e crescente uma vez. Então a ideia é o seguinte, ele está marcado para oscilando. Então se eu clicar com o botão direito aqui no meu controle e mandar animar, o que vai acontecer? Ó? Ele vai começar a aumentar. Quando ele chegar no valor máximo, como ele está oscilando, ele vai bater, digamos, e voltar, e agora ele começa a decrescer. Se ele tivesse para crescente, o que ele ia fazer? Ele ia crescer e voltava para o começo. Decrescente é a mesma ideia. Eu vou parar aqui de animal, marcar decrescente. Vocês vão perceber que ele vai descer até o final e vai voltar aqui para o início, certo? Então, se eu botar para animar, então essa seria a ideia. O crescente só uma vez, ele vai crescer, quando chegar no final ele para. Então essas seriam as possibilidades, certo? Então vou parar aqui. Se a gente marcar aleatório, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Ele vai ficar variando aleatoriamente, o que não faz muito sentido, certo? Não vai ajudar muito no estudo, não, certo? Então vou deixar ele aqui oscilando mesmo e parar aqui a animação. Lembrando, quando você animar, você tem que vir aqui novamente e clicar para ele parar, certo? Pronto, então criei o primeiro controle. Vou criar mais 2 para a gente poder estudar uma função quadrática. Então, criar aqui o controle B. Vou criar o padrão mesmo, pessoal. Não vou mexer, fazer muitas alterações, não, até porque não vai ser necessário, certo? Então, depois de criar, lembra de apertar o ESC, pessoal, porque se você tiver marcado com essa opção, você vai acabar criando outro controle, certo? Se eu tentasse mover aqui quando eu clicasse, ó, eu ia acabar criando mais um controle. Então, lembra de tirar a marcação daqui, certo? Então, vou criar aqui deixar esses 3 controles aqui. Aí a ideia é a seguinte, eles não vão servir de nada só criados, certo? Eles aparecem aqui, você consegue ver o valor deles, mas não temos nenhuma função que dependa deles. Então a ideia seria que você criasse uma função que dependesse desses parâmetros. Então eu vou criar aqui uma função geral do segundo grau, que seria aquele formato, né? Ax² mais bx mais c, certo? Então, repara que eu criei a função ax² mais bx mais c, contudo, aqui ela já tomou os valores dos controles deslizantes, certo? Repara que o A está com o valor 3.1, os outros dois estão com o valor 1 e 1, porque são os valores que estão marcados aqui. Então, ó, se eu movesse o B aqui para 0, agora aqui eu tenho um 0, se eu mover o C para 0, agora aqui também está 0, e o gráfico também é alterado junto, certo? Ó, repare que quando eu movo o C, o gráfico sobe e desce, certo? Então, essa é a vantagem. Você consegue verificar o que cada coeficiente vai fazer com o seu gráfico, certo? Se eu movo o A, por exemplo, ó, repara, o que está sendo alterado aqui, ó, seria a abertura ali da parábola, certo? Ó, quando você vai diminuindo, ela vai abrindo mais, ó, e quando o A fica negativo, ela troca, né? A concavidade está voltada para cima, passa a ser voltada para baixo. Então, essa seria, pessoal, a vantagem de estudar funções aqui utilizando controles deslizantes, certo? Você consegue ver o que cada parâmetro vai influenciar no gráfico, né? O parâmetro B é mais complicado de você perceber o que ele faz, certo? Ele tem um pouco a ver com a derivada da função, mas ele também vai mostrar, né, uma coisa que você pode ver é o seguinte, né? Quando o B é positivo, a função cruza o eixo y enquanto ela está crescendo, certo? O B sendo negativo, ó, a função cruza o eixo y enquanto ela está decrescendo. Mas aí, como eu disse, é mais complicado de você observar isso sem ter estudado o cálculo, certo? Então, é basicamente isso, mas outra coisa interessante seria o seguinte, você consegue, pessoal, combinar esses controles deslizantes com outros comandos. Por exemplo, vou criar aqui uma função definida por várias sentenças utilizando controles deslizantes, certo? Então a ideia seria o seguinte, eu vou digitar aqui o comando se. Então, na hora de colocar a condição, em vez de colocar um valor para x, no caso a primeira condição, né, eu vou colocar uma condição que dependa do A.
Então eu vou botar aqui, eu quero que a primeira parte do gráfico seja sempre que x for menor do que a. Certo? Então se x for menor do que a, criar módulo de x novamente. Módulo de x. Aí se não, aí vou colocar outro se aqui. Aí agora, segunda condição. Vou colocar agora entre a e b. Então a menor do que x, menor do que b. Então agora eu vou criar a função quadrática. E para terminar, se aqui de novo. Condição x maior do que b, cosseno de x. Pronto. Então, repare, quando eu faço isso, certo? Eu vou ter aqui uma função que está sendo criada, pessoal, entre a e b. Repare que eu defini 3 partes e só estão aparecendo 2. Por quê? Porque o a está maior do que o b aqui, certo? Então, se eu colocar corretamente, voltando aqui o b, ó, repara que agora eu vou ter 3 gráficos, certo? Porque a ideia lá é que o b seja maior do que o a, certo? Então, diminuir aqui um pouco o zoom. Então, repara o seguinte, ó. Quando você vai movendo o valor de a, você vai alterando os gráficos, certo? Porque nós criamos essa função aqui com pontos, com os pontos de transição variáveis, certo? Então, quando você move aqui, ó, um gráfico aumenta, o outro diminui, certo? Então, dá um efeito bem interessante para o seu gráfico, certo? Então, a ideia é aquela. Os controles deslizantes vão servir basicamente para isso, né? Para você criar um parâmetro que vai poder ter o seu valor alterado de acordo com o que você queira fazer, certo? Então, aqui é basicamente você ter criatividade para criar, para pensar em aplicações criativas, certo? Para o seu controle deslizante, certo? Além disso, nós temos ainda, pessoal, a ferramenta de texto, que vai servir para você deixar a sua construção um pouco mais bem explicada. Você pode colocar um texto que seja conveniente, certo? E vai deixar a sua construção um pouco melhor, certo? E antes de seguir para a ferramenta de texto, eu venho aqui com 2 observações. A primeira é que você pode alterar a fonte do texto, o tamanho, a cor e a posição, certo? Coisas bem simples. E a segunda é que você pode colocar uma condição de exibição no seu texto, certo? O caminho para fazer isso está descrito aqui, certo? Mas eu vou mostrar a vocês como é que faz na prática. Então, a ideia seria o seguinte. Inicialmente eu vou apagar tudo isso, porque não vai mais ser útil, certo? Então, apagar tudo e vou criar um controle deslizante, porque eu vou usar ele para colocar ele como condição de exibição do nosso texto, certo? Então, a ideia seria o seguinte. A opção de texto fica aqui, ó, abaixo de controle deslizante. Então, você clica, né? A opção está marcada. Agora é só você clicar com o botão esquerdo. Então, aqui vai aparecer uma caixa para você digitar o seu texto. Então, a ideia é o seguinte. Você pode digitar qualquer coisa aqui. Função afim. Quando você aperta OK, o seu texto aparece. Clicando com o botão direito e vindo aqui em propriedades, certo? Aí aqui vai abrir algumas abas, né? Você vir na aba texto, você volta para o que você tinha inicialmente. E também você pode fazer alterações por aqui, ó, certo? Aqui pela nossa barra de estilos. Mas fazendo alterações aqui pelas configurações mesmo, certo? Ó. Aqui você pode aumentar o tamanho do texto ou diminuir, certo? Ó. De acordo com o que você queira. Pode deixar bem grande, inclusive. Né? Vou deixar médio aqui, que é um tamanho que eu acredito que todo mundo consiga ver. Consegue deixar o texto em negrito. Consegue deixar o texto em itálico. Consegue, você tem 2 opções de fonte aqui, ó, a serif e a sans serif, certo? Caso você queira digitar alguma coisa que tem por meio de forma do LaTeX, você clica aqui e o programa vai imaginar que isso aqui é uma forma do LaTeX. Então repara que não é bom clicar a todo momento, porque acho que vocês lembram que para dar espaço no LaTeX você tem que botar um comando, não é verdade? Então perceba que como ele está imaginando que isso aqui é uma fórmula matemática do LaTeX, ele não encara isso aqui, né, esse espacinho que a gente deu aqui, como realmente um espaço. Então, por isso que ele juntou aqui, certo? Então, seria interessante caso, sei lá, você quisesse digitar aqui f elevado ao quadrado. Repara que o que vai sair é o que aparece aqui embaixo, certo? Aqui embaixo já é o resultado do seu comando. Então, perceba que o GeoGebra não está aceitando o circunflexo, né, para transformar o 2 em potência, no texto. Mas se você clicar aqui em fórmula LaTeX, ó, agora ele passa a aceitar. Aqui nós temos alguns símbolos que você pode usar também no seu texto, certo? Então aqui é só você escolher o que você quer
colocar no seu texto e você pode colocar. Aí quando você aperta OK, pessoal, o comando aí ele é executado, certo? O seu texto é alterado, certo? Como havia dito, você pode também fazer alterações por aqui, ó, pode deixar em negrito, pode alterar o tamanho do texto, certo? Ó. Pode também alterar a cor do texto para a cor que você quiser, certo? Então, basicamente, isso pode ser feito. Você pode deixar o seu texto onde você quiser também, certo? E uma coisa interessante, como eu havia dito, é a possibilidade de você... uma observação aqui, esse renomear, certo? Ele vai alterar o nome do seu texto, porque o nome desse meu texto aqui é texto 1, certo? Mas não o que está escrito, certo? Ele vai alterar só o nome. Está aqui só texto. Então, quando eu aperto OK, ó, ele vai alterar só aqui a palavra texto, que, no caso, essa palavra seria o nome desse objeto aqui. Aí esse objeto está digitado, né? O meu f ao quadrado, certo? Então, para alterar ele aqui, eu teria que vir aqui. Aí, como eu disse, uma coisa que a gente pode fazer, pessoal, também seria aqui na aba avançado. Seria mexer aqui, ó, nessa condição para exibição do objeto, certo? Então, novamente, você vai clicar, ó, vou fazer de novo, só para se alguém não tiver acompanhado. Propriedades. Nas abas que vão abrir, são várias, né? Você vai vir em avançado. E aqui em avançado, você vai ter essa opção aqui, ó, condição para exibir o objeto. Então, aqui é uma condição, né, que só vai, o texto só vai aparecer se essa condição aqui for cumprida. Então, por exemplo, se eu digitar aqui, ó, A maior do que 0 e apertar Enter, pronto. O meu texto está associado a essa condição. Então, como o A, que é o meu controle deslizante, está maior do que 0, o texto aparece. Repara que se eu diminuir, o texto desaparece, certo? Então, uma utilidade aqui interessante para isso seria, por exemplo, você atrelar textos a uma função quadrática, porque ela tem várias possibilidades de acordo com seus parâmetros, certo? Ela pode ter concavidade voltada para cima ou para baixo, ela pode ter uma raiz, duas raízes ou nenhuma raiz real, certo? Então você poderia criar um controle, no caso, criar textos atrelados, por exemplo, ao valor de A e ao valor de delta, certo? No caso aqui, como eu pedi para o A só aparecer, no caso, para o texto só aparecer quando A for maior do que 0, então aqui eu poderia colocar, se fosse uma função quadrática, por exemplo, né, concavidade voltada para cima. Então, diria aqui em texto. Para cima. Então, tirar aqui fórmula LaTeX. Então, a ideia seria o seguinte, né, ó, esse texto aqui só ia aparecer quando A fosse maior do que 0. Né? Então, quando A fosse maior do que 0, minha parábola teria a concavidade voltada para cima. Né? Se eu tivesse a função aqui, por exemplo, ax ao quadrado. Então, enquanto o A fosse maior do que 0, a concavidade ia se manter voltada para cima e o texto ia estar aparecendo. Quando a concavidade fosse negativa, a concavidade vai ser voltada para baixo e o texto desaparece. Mas aí, nessa situação, pessoal, você poderia criar um segundo texto falando com os dizeres, né, concavidade voltada para baixo, por exemplo. Deixa eu tentar usar aqui o Ctrl C aqui. Pronto, agora eu tenho dois textos, né? Vou editar o segundo, ó. Para baixo. Estou com cavidade voltada para baixo. Vou no avançado e coloco uma nova condição. Agora o A menor do que 0. Pronto. Então, repara. Enquanto o A está maior do que 0, nós temos o texto com cavidade voltada para cima. Quando o A for negativo, agora temos aqui com cavidade voltada para baixo. Certo? Essa seria a ideia. Então, como eu disse, aí vai da sua criatividade, certo? Uma dica bem interessante seria você atrelar isso daí ao valor de delta, certo? Você criaria uma variável, certo? De nome delta, no caso dada por b ao quadrado menos 4ac, e aí com isso você poderia criar textos que diriam quantas raízes a função teria, por exemplo, certo? Então a ideia para fazer isso seria mais ou menos assim, né? Você viria aqui, por exemplo, aqui a gente tem o delta, certo? Então você poderia botar delta igual a. Só que a gente não tem o b, né? Mas só supondo que tivesse b ao quadrado menos 4 aí, vezes a vezes c, certo? Aí repare que quando você usa parâmetros que não existem, ele oferece aqui para criar os controles deslizantes. Se você apertar OK, ele já cria para você aqueles controles, certo? Então, essa seria a ideia. Você criaria uma função quadrática, ax ao quadrado mais bx mais c, por exemplo. Feito isso, você criaria aquela variável delta. Repara que ela apareceu bem aqui, ó, a variável delta. E aí você poderia criar textos
onde a condição de exibição dependesse do delta, certo? Então você tem que ir lá nas opções do texto, certo? Propriedades. Aí avançado aqui você tem que colar o delta. Lembra que você tem que usar o símbolo do delta, certo? Que está bem aqui, ó. Você dava um Ctrl C nele e colocava as condições para exibir o número de raízes, certo? Então essa seria uma forma bem interessante de se utilizar os textos, certo? Então agora vamos ver outras ferramentas. Com relação a cálculo, pessoal, nós temos alguns comandos relacionados a limite, alguns relacionados ao derivado e outros relacionados à integral. Então, o que acontece? Com relação ao limite, nós temos basicamente esses três comandos aí. No primeiro, você vai dizer quem é a função, certo? E para qual valor de x, para qual valor, na verdade, o x vai estar tendendo, certo? Então, basicamente isso. Você quer calcular o limite da função f quando x tende a 3, você vai colocar f em função e 3 em número. Basicamente isso. Os outros dois comandos são para calcular limites laterais. O limite inferior seria para limites pela esquerda e o comando limite superior para limites pela direita. Com relação à derivada, também é bem simples. O primeiro comando, derivada função, vai servir para você basicamente derivar a função e ponto final. E o segundo comando vai servir para, quando você quiser, derivadas de ordem superior, certo? Quando você quiser derivar uma função 2, 3, 4 vezes. Então, o que você vai fazer é digitar o nome da função ou a expressão, né? Você decide, e depois você vai dizer quantas vezes ela deve ser derivada. E aí é o que você vai obter. Esses outros comandos aqui, né, que eu coloquei no item 4.3, vão servir para que você encontre as assíntotas, tanto verticais quanto horizontais, de uma função, né, caso elas existam, e também vai servir para determinar pontos de inflexão do seu gráfico, certo? Então vamos dar uma olhada como esses comandos funcionam, certo? Então, para começar, eu vou testar os comandos de limites laterais. Visto que somente de limite ele é bem simples, certo? Não tem nem o que comentar. Certo? Então eu vou criar aqui uma função definida por várias sentenças, pessoal, com o comando se, só para que a gente tenha limites laterais diferentes, certo? Então, primeiro, se x menor do que 2, então faça seno de x. E se x maior do que 2, x ao quadrado. Pronto. Então, está aqui. X menor do que 2, a função vai se comportar como a seno, e para x maior do que 2, como a função quadrática. Então, agora, a gente vem aqui e digita limite, aí eu vou escolher a opção inferior, né? Então, ele vai calcular o limite pela esquerda. A minha função é a função f, e eu quero o limite no x igual a 2, só que no caso agora é o limite pela esquerda. Então, repara que meu resultado aqui é o 0,91, o que faz bastante sentido se você perceber, ó, que o valor aqui de f de 2 é aproximadamente mesmo 1, né? Ou seja, 0,91 realmente faz todo sentido. Esse daí é realmente o limite pela esquerda, né? É o valor do qual a função está se aproximando. Aí agora eu também posso calcular o limite pela direita, certo? Então eu escolho a função, escolho o 2, né? Porque agora eu quero o limite pela esquerda quando x for igual a 2. E aí eu recebo aqui, ó, como resposta 4. Lembrando que essa ferramenta basicamente vai servir para que você verifique, digamos, se você calculou um limite, você quer saber se ele está correto. Porque ele não dá muitos detalhes do que foi feito, certo? Ele só retorna o valor final do limite e ponto final, certo? Agora vamos dar uma olhada nos comandos de derivada. Criar aqui uma função, digamos, x à quinta, certo? Então, se eu usar simplesmente o comando derivada, a derivada função, aqui seria a minha função f, pronto, ó. Basicamente o que o programa faz é derivar a função uma vez e me traz aqui o resultado, né? Eu tenho aqui a minha função f e a f' vai ser 5x à quarta. Caso eu quisesse fazer mais derivadas, né, eu deveria usar aquele segundo comando, certo? Função número. Então aqui eu diria função f e diria, sei lá, quero que derive 3 vezes. Então, o que eu vou ter aqui é a minha f 3 linhas, né? Que é 60x ao quadrado. Então, é só você reparar, né? Na primeira derivada eu teria 5x à quarta, na segunda eu teria 20x ao cubo e na terceira 60x
x ao quadrado. Então, basicamente, né, aquele número lá vai indicar quantas vezes o programa vai derivar a sua função, certo? Também não tem nenhuma dificuldade, não. Vou criar agora, pessoal, uma função que tem assíntotas, para que a gente possa testar o comando, certo? De encontrar assíntotas. Então, a ideia seria o seguinte: 1 mais 1 sobre x é uma função que vai ter assíntotas, tanto verticais quanto horizontais, certo? Então, quando a gente digita aqui, ó, assíntota, pega aqui a opção função, né, ó, e bota a função f, repara, o programa aqui, ó, vai criar as assíntotas que essa função admite, certo? Tanto as verticais quanto as horizontais. Repare que foram criadas as duas, certo? Ó, aí aqui as equações aparecem aqui entre parênteses, certo? Em formato de lista, certo? A y igual a 1, certo? E a x igual a 0. No caso x igual a 0, a nossa assíntota vertical, e a y igual a 1, a nossa assíntota horizontal, certo? Também é bem simples de usar o comando, certo? E para terminar, nós tínhamos o comando que localizava ponto de inflexão. Então, vou criar aqui uma função que tenha ponto de inflexão. Acredito que essa daqui vai ter x mais 2, que multiplica x menos 3. Pronto, essa daqui acredito que vai ter ponto de inflexão. Então, quando a gente digita aqui, ó, ponto de inflexão, e coloca aqui o nome da nossa função, certo? Repara que ele marca lá o ponto de inflexão. Para quem não está lembrado, pessoal, o ponto de inflexão é o ponto, caso ele exista, né, vai ser o ponto onde a função vai mudar de concavidade. Repara que até chegar no A, a concavidade da função estava voltada para baixo. Aí, a partir de agora, ó, ela está com a concavidade voltada para cima, certo? Então, é essa a ideia, ok? E foram basicamente esses comandos que nós tínhamos para limite e para derivada. Para integral, nós temos aqui mais alguns comandos. Os dois primeiros, certo? Basicamente vão fazer o seguinte: o comando integral, e que só pede que você coloque a expressão da função, ele vai servir para lhe dar uma primitiva daquela função, certo? Isso aqui vai ser uma integral indefinida. Já o segundo comando, onde você bota valor inicial e valor final, isso aí vai ser uma integral definida, né? O que ele vai lhe retornar é um valor, certo? Ou seja, o valor, dependendo da situação, né, vai ser o valor da área abaixo do gráfico daquela função, certo? É acima do eixo x, ok? Além disso, pessoal, nós também temos o comando soma de Riemann, que vai servir para lhe mostrar como está sendo feita a aproximação, né? Quem já estudou integral sabe que nós usamos retângulos para estimar o valor da área sobre o gráfico de uma função, certo? Então, usando esse comando aí, soma de Riemann, você consegue visualizar o que está acontecendo. É bem interessante para mostrar isso para os alunos, certo? E nós temos duas variações para esse comando, que seria a soma inferior e a soma superior. A diferença é o seguinte: na soma inferior, né, soma de Riemann inferior, o que vai acontecer é que o programa vai utilizar como altura dos retângulos a extremidade esquerda de cada retângulo, né? Porque a gente tem um intervalo todo, né, onde vai ser feita a integral, e subdivide em intervalinhos menores. Então, na soma inferior, ele sempre vai pegar o ponto que tiver mais à esquerda para dar a altura do retângulo, certo? Enquanto na soma superior, ele vai pegar o ponto que tiver mais à direita, certo? Essa seria a diferença. Então, vamos olhar esses comandos em funcionamento no GeoGebra, certo? Então, criar aqui a função quadrática, né, que fica mais fácil de observar a questão da área, certo? Então, primeiro, se eu usar somente o comando integral, certo? A integral função, então integral f, o resultado que eu vou obter, né, vai ser uma primitiva da minha função f, ou seja, uma função que quando eu derivar, resulta na função f, né? Repara que quem já estudou cálculo sabe, né, que se eu derivar x ao cubo sobre 3, o resultado vai ser x ao quadrado, certo? Então, isso aqui seria a nossa integral indefinida, certo? Mas, além disso, eu poderia fazer o seguinte também, certo? Eu poderia fazer integral, aí aqui, valor inicial, valor final. Então, vou colocar a função f e vou pedir que seja feita a integral de 0 até 3, certo? Então, repara que quando eu faço isso, o que o programa faz? Ele marca a área aqui, ó,
no programa, certo? Então ele está me dizendo, essa área aqui, ó, que está marcada aqui abaixo do gráfico da função, vale 9, certo? Esse é o valor dessa área. E aqui ele também coloca para mim, ó, o valor da área, certo? Lembrando, ó, que se você quiser que desapareça aqui essa marcação da área, é só você ocultar o número, certo? Então vou ocultar aqui. Aí outra coisa interessante, como eu disse, né, porque esses dois comandos aqui são bem simples, é o comando soma de rima, certo? Opa, soma de rima. Então, ó, pegar aqui primeiro à esquerda, a ideia é o seguinte, ó, você bota o nome da função, variação do x eu vou botar novamente de 0 a 3, certo? E aqui você vai dizer quantos retângulos vão ser usados para a aproximação da área. Então, se eu colocar 3, ó, ele vai tentar aproximar essa área utilizando 3 retângulos. Mas eu posso colocar 4, 5, 6, a quantidade que você quiser, certo? Ó, vou colocar 10 e apertar Enter. Então, repara, com 10 retângulos, a área que ele consegue é essa daqui, ó, 7,7. Então, repara que não está tão próximo do 9 ainda, mas dá para ver realmente que tem muita área faltando aqui, né? Quando você olha essas partes brancas aqui, que os retângulos não ocuparam, certo? Obviamente que não poderia dar 9, certo? De modo análogo, pessoal, a gente pode fazer isso para a soma superior. Soma de rima superior. Então, a mesma ideia. F, aí de 0 a 3, botar agora 10 retângulos. Repara que, como eu disse, na soma superior, como ele está pegando sempre a extremidade direita do intervalo, os retângulos acabam passando da curva, certo? Então, o valor da área aqui vai dar até maior do que o 9, certo? Em vez de dar abaixo de 9, né, como você vê que tem um excesso aqui em cada retângulo, ó, pegando até mais do que a área sob a curva, o valor aqui dá maior, certo? Então, esses comandos são interessantes, pessoal, mas acredito que uma das melhores formas de usar ele é associado a um controle deslizante, certo? Então, eu vou criar aqui um controle R, certo? Para denotar retângulos. Vou pedir que a variação seja de 1, digamos, até 1000, certo? Colocar aqui o incremento de 1 em 1, porque não faz sentido, né, colocar meio retângulo. Então, a ideia seria o seguinte, né? Ó, soma de rima, digamos aqui, inferior. Função f, aí novamente o valor de 0 a 3, e o número de retângulos aqui você vai colocar o r, certo? Porque agora, olha o que você consegue fazer. Opa, não desmarquei aqui a opção, né, de controle deslizante. O que você consegue fazer agora, pessoal, é controlar quantos retângulos você tem. E com isso, você percebe lá, ó, a variação da área, certo? Ó, com 8 retângulos, eu tenho uma área de 7,38. Aí, conforme você vai aumentando, a aproximação vai ficando cada vez melhor. Aí, uma dica que eu posso lhe dar também é o seguinte. Para que você tenha uma aproximação ainda melhor, você pode vir aqui em opções, arredondamento e colocar mais casas decimais. Deixa eu colocar 10 casas. Pronto. Agora você tem uma noção bem real de quanto está melhorando a aproximação a cada retângulo que você adiciona, certo? Então, ó, repara que, deixa eu ver aqui, com 70 retângulos, ó, a diferença aqui da área para a área real é menor, né, que 0,2, né? Ou seja, a aproximação já está ficando bem interessante. Inclusive, outra coisa que você poderia fazer era estimar esse erro. Como é que você poderia estimar esse erro? Você poderia definir uma variável E, certo? Aí a ideia aqui é que você usa o E maiúsculo, porque o E minúsculo, salvo engano, ele já é salvo como o número de Euler, certo? Então eu chamaria de E e faria o seguinte, ó, o meu erro aqui vai ser a diferença entre a área real, que está sendo chamada de A, certo? Pelo GeoGebra, menos a área aproximada, que está sendo chamada aqui de B, certo? Então, estou definindo meu E como sendo A menos B. Então, repara, ó, que agora eu consigo saber qual é a diferença entre a área real, que eu sei que é 9, né, que eu obtive fazendo a integral definida, e a área aproximada, certo? Então, agora a gente poderia saber, sei lá, quantos retângulos são necessários para que, digamos, a aproximação, né, o erro seja menor do que 0,15. Repare que se eu tiver 89 retângulos, o erro está 0,151, então, ou seja, é maior que 0,15. Mas quando eu boto 90 retângulos, o erro passa a ser 0,149, ou seja, menor do que 0,5, desculpa, do que 0,15. Então, com essa ideia, né, com essa forma, digamos assim, de estimar o erro, você consegue ter uma noção bem interessante de como está indo sua aproximação, certo? Se está perto ou longe. Se você quisesse que o erro tivesse menor que 0,1, você poderia aumentar ali, ou até ali ficar menor que 0,10. Então, no caso, ó,
Repara, com 134 ele está maior que 0,10, mas com 135 ele já está menor, certo? Então essa seria a ideia, ok? É uma forma bem interessante de usar essa ferramenta soma de rima, certo? Novamente, com relação a cálculo, era basicamente isso, e agora vai da criatividade de vocês para fazerem bom uso dessas ferramentas, certo? Vamos continuar. Para encerrar a aula, pessoal, eu só queria comentar o seguinte: o GeoGebra tem também uma planilha, que é estilo a planilha que nós encontramos no Excel, certo? Você pode exibir essa planilha através do comando. Você vai lá na aba Exibir, certo? No menu Exibir, e clica em Planilha, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então você viria aqui em cima, ó, Exibir, e clicaria aqui na segunda opção, Planilha, certo? Então, com essa planilha aqui, nós podemos fazer muita coisa. Ela vai funcionar basicamente como o Excel, certo? Para quem tem algum conhecimento de Excel. Contudo, ela é atrelada à nossa janela de visualização. O que você faz aqui vai gerar resultados aqui na nossa janela de visualização, né? Desde que seja possível visualizar o que você criou, certo? Então, para a nossa aula não ficar maior ainda, eu vou deixar essa parte de planilha num vídeo complementar, certo? Vocês assistem e qualquer dúvida que surgir, vocês me enviam, ok? Então, por hoje é só, pessoal, e até a próxima aula.